Eu vou resumir aqui rapidamente o que eu vi mais ou menos aí no dia de hoje. Então, um dia bem atípico, o mercado deve estar subindo em mais de uns 6 mil pontos. Isso aqui tudo foi um gap da abertura, pode ser devido deve ser aí devido às eleições. E aí o preço já abre aqui nessa região de um gap. Aqui anterior, bem longe, isso aqui é gráfico de 5 minutos. Eu até coloquei uns gráficos aqui de tempos gráficos maiores, só para mostrar mais ou menos o que eu estava olhando. E aí nessa região eu entendi aqui que o preço poderia fazer uma correção disso tudo, talvez aí uns 50%, ou talvez não tudo, né? Mas quem sabe uns 50% desse movimento, que aí já são bastante pontos. Se surgisse alguma entrada aqui alta nessa região, como por exemplo essa barra, poderia levar até aqui, já é uma pontuação interessante. E aí acabou que em algum momento o preço deixou uma barra ali em uma região de gráficos bem maiores que eu entendi que poderia sim, depois de um gap aqui da abertura de 3.500 pontos mais ou menos, essa barra aqui, eu entendi que ela poderia ser um sinal alto para levar o preço mais baixo, mas entendi também que não era um ótimo sinal, um dos melhores sinais. Então eu entrei aqui com uma parte da mão nessa barra, o stop lá na máxima, então o stop de acordo com a volatilidade era 700 pontos mais ou menos, esse stop mesmo, e a parcial teria que ser proporcional. Mas é quando o preço já sentiu muito essa região da média, ele poderia estar criando uma falha aqui de mínima. E aí, se isso aqui vira uma correção rasa de todo o impulso que é o gap, o preço poderia ir bem mais acima. Então, porque não existe essa ideia do preço subiu muito. Mesmo que ele já abriu subindo 3.500 pontos, o preço sempre pode subir muito mais do que se pode imaginar. É assim que se comporta uma tendência. E aí, aqui vendo esse comportamento aqui, eu já saio da frente do preço. Eu já tinha feito uma parcial aqui nesse pavio quando estava voltando, e aqui eu já desisti da posição. E aí já mudo o pensamento para compra. E assim, essa venda aqui, ela não é só uma venda no vazio, assim. Eu vou mostrar aqui mais ou menos o que eu estava olhando em outros tempos gráficos também. Então, esse aqui é o gráfico diário. Então, eu tinha aqui uma linha também de tendência passando nessa região, bem importante. E a minha venda foi aqui. Aqui não dá para ver, mas essa barra aqui desse sinal foi aqui, uma L2, uma espécie de L2, nessa região aqui dessa linha. E também, obviamente, é alto aqui já no gráfico. Esse aqui é o gráfico maior, eu acho, no gráfico semanal, mas esse aqui eu não uso. Coloquei ele só para mostrar isso aqui, mas a linha aqui não, acabou que nem ficou tão visível, assim, ficou mais visível aqui no gráfico diário. E aí, a partir disso aqui, a gente já mudou, até lá na sala já começou a mudar a ideia para compra. E obviamente lateralidade, né? Poucas barras aqui, preço alto já tem que fazer parciais, tem que fazer realização, lateralidade. E quando você tem a lateralidade aqui no começo do dia, você não sabe até onde que o preço pode ir. Mas é óbvio que aqui ficou claro a criação de urgência aqui no mercado. O preço não perdeu mais mínimas de barra desde essa barra, então olha as mínimas, ele foi subindo. Parecia isso aqui um sinal de venda, mas não perdeu mínima, não perdeu mínima. E o preço continua muito longe sem perder mínimas. Eu já tinha desistido aqui nessa região, por exemplo, mas essa barra aqui a gente entendeu como uma barra toda acima do ponto aqui de rompimento, da máxima anterior do dia, ela inteira acima, então isso aqui provavelmente colocou o mercado novamente no modo sempre comprado, então deu para comprar ela, eu comprei ela, acho que essa aqui sim, um pessoal comprou essa barra, e aí deu para pegar, obviamente, para quem usou aqui o stop, por exemplo, do tamanho da barra, igual eu usei, por exemplo, deu para pegar aqui um para um dela em pouco tempo e depois deu para pegar mais alguma coisa ainda com bastante probabilidade. Então é um trade aí bem bom que dá para fazer nesse tipo de mercado. E aí aqui depois realmente o mercado deu uma parada aqui, mas assim não entravam barras muito fortes consecutivas de venda. O máximo acho que foi isso aqui, duas barras, mas quem vai fazer uma contagem aqui olhando mais, dando um zoom aí nas barras, olhando mais o barra a barra mesmo, vai perceber que isso aí já aconteceu aqui meio que numa terceira puxada, talvez, então dá uma puxada, duas puxadas, três puxadas, então você não tem grandes continuidades na venda, então por probabilidade é provável que vá para cima, pelo menos testar máximas aí, deu novos trades aqui de compra, foi para o pessoal que tem mais paciência realmente de segurar, mas assim, dificilmente pegou o stop de alguém, porque o preço não veio aqui abaixo dessa barra em nenhum momento, chegou perto, mas não veio abaixo da barra, e aí o preço depois de bastante tempo aqui, alguns aqui iriam desistir, talvez pela continuidade ruim, o que também não é errado, porque você começa a ter TTR, começa a ter
ter aqui alguns tipos de wedges para cima e isso aí não é legal. E aí depois o preço sobe ainda sobreposto, mas ele vai lá testar as máximas, o que era bem provável. E quando testa as máximas, ele passa das máximas. E aí o mais importante de tudo, ele produz continuidade. Essa barrinha aqui, por exemplo, que foi uma barra que eu também comprei, essa barra, e essa vez com stop aqui abaixo. Então assim deu para buscar aí um para um com boa probabilidade, que foi nessa barra aqui, que lá no momento pareceu climática. Eu até comentei lá nos vídeos do Telegram. É, Até por isso eu zerei o trade nela, eu tinha parcial mais para cima, mas eu não gostei muito dessa aceleração, mesmo entendendo que provavelmente o dia fecharia nas máximas, ou muito próximo das máximas. O trade aqui foi encerrado e tudo bem, um bom trade com probabilidade, um trade que compensa. E um ponto importante no dia de hoje era observar o que estava acontecendo depois dos rompimentos. Então, algumas pessoas hoje talvez ficaram muito enviesadas para a venda, igual eu fiquei no começo do dia, mas eu mudei rápido aqui a ideia quando o preço me mostrou o que estava acontecendo. Eu até comentei de manhã que hoje eu não estava disposto a operar comprado, ou operar swings comprado principalmente, mas acabou que eu operei, porque o preço mostrou que ele estava indo acima. Olha a distância aqui do ponto de rompimento. Então o preço vem aqui, depois a próxima correção fica aqui. Então olha essa distância, o preço vai deixando esses espaços aí. Então isso aí é muita força. Depois ele rompe aqui essa região, confirma e deixa novamente espaços aqui. E essa barra aqui que parecia climática, por exemplo, ela nunca também é estopada. Se alguém vem aqui e compra a máxima dela, por exemplo, com o stop na mínima dessa barra, você não vê você sendo estopado mesmo comprando assim em uma tendência prolongada. Não dá para usar talvez a palavra esticada porque não existe isso na metodologia. Pelo menos o mercado ele pode subir muito mais do que se pode imaginar, até porque um rompimento desses aqui pode ser um rompimento lá no gráfico de diário, aqui num gráfico talvez de 60 minutos, e aí então o mercado pode ir bem longe. E aí a gente vai alinhando sempre essas leituras assim, de ver que o preço não consegue ir para baixo, para pelo menos não buscar vendas. Não significa que precisa sair comprando todas as barras, mas aí você começa a evitar vendas. E isso te ajuda a não perder dinheiro, porque daí você vê o preço aqui produzindo continuidade, mesmo parecendo que foi bastante acima. Olha, o preço continua indo acima e continua deixando gaps, continua forte. Quem compra em qualquer lugar e coloca stop abaixo aqui de barras não é estopado. Até essas barras ruins aqui, ó, não é uma barra tão boa pela metodologia, ainda mais devido ao local onde ela se encontra. Mas se você compra essa barra aqui, acima do pavio, e coloca o stop abaixo dela, nesse momento você está ganhando dinheiro. Então, assim, é um preço muito forte, não dá para entrar contra. E aí, se você vai alinhando aqui tempos gráficos maiores, por exemplo, isso aqui é os 60 minutos. Então, dá para olhar o que aconteceu aqui nessa correção, lá nos 60 minutos, só para ter uma noção de mais ou menos o que estava vendo quem opera esse tempo gráfico maior, talvez o institucional. Então, naquela correção ali, o que aconteceu nos 60 minutos foi isso aqui. Isso aqui é a correção. Aquela correção lá representada aqui é isso aqui. Olha como essa correção lá foi demorada. Então aqui deu para ver também, demorou 3 horas, né? 3 barras e mais um pouco aqui dessa anterior. E olha como o preço, mesmo tão demorado assim, ele não consegue perder nenhuma barra dos 60 minutos, não consegue violar uma mínima. E ele também não consegue nem testar, por exemplo, aqui o rompimento das barras dos 60 minutos anterior. Então, quem está talvez operando lá pelos 60 minutos, ou a gente que está olhando lá para ter uma noção de contexto, vai ver isso aqui, entender isso aqui como um desequilíbrio. Então, isso não quer dizer que você vai comprar aqui essa máxima. Talvez se tiver confirmação lá nos 5 minutos, igual aconteceu essa confirmação aqui nessa barra, ou talvez nessa, para quem quer ser mais conservador, mas nessa aqui talvez já era o suficiente. É, Se não acontecer essa confirmação, você não entra. Se acontecer a confirmação, talvez você também não entre. Você não precisa entrar comprado, não precisa ficar operando. Vou fazer uma operação, duas operações na semana e talvez já consiga ser bem mais lucrativo que pessoas que fazem 50 trades por dia. Esse não é o ponto. O ponto é que você observa todas essas coisas e você entende que talvez você não vai querer vender aqui acima. Ou ao menos você não vai querer vender até que você não tenha bons motivos. E bons motivos incluem quebra de linha de tendência, o que não acontece assim com decisão,
correções profundas, que o preço precisa quebrar isso aqui e vir profundo. Os vendedores têm que ganhar dinheiro, eles têm que se mostrarem fortes, eles têm que produzir em barras com continuidade. Eles precisam aqui fechar, seria muito interessante eles fecharem barras aqui abaixo da média móvel, fecharem barras de venda consecutivas. E eles não conseguem. Então fecha uma barrinha aqui de venda meio que na média móvel, fecha essa aqui abaixo, talvez da média móvel, essa aqui, mas você não tem fechando uma barra igual essa aqui abaixo da média móvel, e aí depois outro igual ela, e aí depois outro, e depois outro, e depois o preço volta, e aí talvez ele vai dar uma chance aqui de venda, quem sabe? A gente não tem isso no dia. Então, como a gente não tem isso no dia, a gente não fica buscando vendas e tenta operar na compra ou achar formas de entrar na compra. E existem várias formas aqui de entrar na compra nessa alta. É, inclusive, assim, eu, por exemplo, fiz poucos trades, fiz talvez 3, 4 trades, mas para as pessoas que operam, por exemplo, scalps, elas vão entrar aqui de várias formas, na alta aqui também. Tinha pessoal lá de manhã na sala comprando abaixo aqui de barra, teve gente comprando essa barra aqui negativa para scalp. Então você tem muitas formas de ir entrando aqui, se posicionando. Isso é legal porque você consegue, normalmente, a maior parte das vezes, algum lucro. É, e sempre operando a favor da tendência. Então, às vezes vem um movimento que é uma surpresa, mas esse movimento normalmente ele vem a favor da tendência. É poucas vezes que essas surpresas, essas barras grandes vão vir contra. Até porque é uma tendência, pode olhar também pelo gráfico de 15 minutos. Você olha essa tendência aqui no 15 minutos e quem entende aí de price action vai perceber que falta aqui alguma coisa nessa tendência. Não é regra, nada no mercado é regra, mas olhando assim, meio que dá para perceber que falta alguma coisa nesse impulso do 15 minutos, por exemplo. O que falta aqui é um clímax. Então você não tem ainda um movimento tão climático, você não tem uma barrona grandona nos tempos gráficos maiores, como essa aqui, por exemplo. Então você não tem ainda nenhuma barra aqui. E essa barra, inclusive, não foi um clímax, foi um rompimento. Mas o mercado começa, os impulsos normalmente começam com o rompimento e terminam com o rompimento. E aqui olha o tamanho das barras. Então, apesar de ser esse dia forte, você não tem barras daquele tamanho. E pode ser que você vai ter uma aqui em algum momento, hoje não mais que terminou o dia, mas talvez amanhã ou em algum momento, talvez você vai ter uma barra dessa para terminar a tendência. E quando você tiver uma barra dessas, ela pode te surpreender. Talvez você está comprado aqui por um outro motivo, para fazer um scalp, ou para pegar um 2 para 1, em ou para ir até algum movimento projetado que você está vendo, e aí de repente o mercado resolve fazer o clímax bem na hora que você está posicionado, e aí você pega aí nos pontos extras aí a teu favor, porque o clímax obviamente ele vem normalmente a favor da tendência.